Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero compartilhar um texto lá do livro, último capítulo do livro de Josué, o livro que relata, que narra a entrada do povo de Israel na terra da promessa, terra que aproximadamente 500 anos antes deste acontecimento aqui já havia sido prometida ao pai deles, o pai Abraão, o patriarca, mor do povo de Israel. E lá no capítulo 24, após eles acessarem a terra, após eles entrarem lá, o povo começou a apresentar um comportamento estranho. Josué, homem de fé, como era, devoto e obediente ao Senhor, traz um alerta. E olha só que interessante que está escrito aqui. Josué 24:14. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor exclusivamente. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje então quem vocês vão servir. Se vão servir os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, porém, não importa o que vocês farão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, definitivamente as escolhas, elas marcam o destino das nossas vidas. A nossa vida é feita de escolhas. A ciência diz que, pesquisadores dizem que nós tomamos mais ou menos 30 tipos de escolhas e decisões nas nossas vidas. As escolhas que fazemos hoje definem o dia que nós viveremos amanhã. O presente, neste dia que nós estamos vivendo hoje, invariavelmente será o modelador daquilo que viveremos lá no futuro. As nossas escolhas certamente marcarão os nossos passos. Josué aqui fez de forma excelente a caminhada no processo da entrada da terra da promessa. Josué substituiu Moisés, que foi desobediente com o Senhor já no finalzinho da sua vida. Ele foi aquele homem escolhido para conduzir o povo para adentrarem nessa terra a qual o Senhor havia prometido. Ele começa falando nesse capítulo 24 aqui, lembrando ou relembrando o povo de Deus de tudo aquilo que de alguma forma Deus já havia feito para eles. Ele lembra aqui sobre como começou a história, como os primeiros filhos começaram lá atrás. Ele lembra de quando eles transpassaram o Mar Vermelho. Ele lembra de como os egípcios foram derrotados, sobre as pragas. Ele lembra de tudo. Ele faz como se fosse uma retrospectiva daquilo que o povo havia vivido desde Abraão, de quando essa terra havia sido prometida. Mas Josué começa a observar que o povo, eles não estavam verdadeiramente valorizando aquilo que Deus havia gerado sobre a vida deles. Ele começa a desconfiar de algum comportamento idólatra, pessoas idolatrando outros deuses. Afinal, eles estavam morando naquela terra ali dos amorreus naquele momento, e os amorreus eram um povo pagão, eles idolatravam e tinham vários outros deuses. Era um povo politeísta, adoravam outros vários deuses. E ele começa, ou melhor, finaliza a sua história aqui, um pouquinho antes da sua morte, um pouquinho antes de Deus o recolher. E ele fala assim: agora, nesse exato momento, pois, vocês temam ao Senhor e sirvam ao Senhor com integridade, ele fala aqui. E não somente com integridade, mas também o sirvam com fidelidade. Ele fala assim: jogue fora definitivamente todos os deuses. Elimina tudo aquilo que de alguma forma vocês ainda carregam no coração de vocês, que tem dividido a presença do Senhor. Elimina de uma vez por todas. Afinal, Deus já trouxe vocês para a terra da promessa. Vocês já estão vivendo o propósito do Senhor. Então não é justo que vocês fiquem cultuando outros deuses, criem outras estruturas de adoração dentro dos seus corações. Se vocês quiserem fazer como seus pais fizeram, se vocês quiserem fazer como os idólatras, os pagãos, os amorreus que moravam aqui nessa terra fizeram também, é como se ele falasse assim: se vocês quiserem, vocês são livres para fazer isso. Eu poderia parafrasear na minha Bíblia, Philip Schmitz, tradução Philip Schmitz: vocês fazem o que vocês quiserem, o problema é de vocês. Mas eu quero lembrar que a minha escolha eu já fiz. Diante de toda essa situação, eu consigo entender que Deus me trouxe para esse local. E embora vocês queiram fazer o que vocês querem fazer da vida, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante nós compreendermos isso. Temos falado nesses dias sobre um Deus geracional, um Deus que abençoa gerações, um Deus também que abre possibilidade para que maldições geracionais também alcancem as outras gerações. E embora a resposta para tudo isso seja Jesus, e nós precisamos ser enfáticos nisso, não queremos pregar um outro evangelho aqui. Porém, essa pergunta, essa questão que Josué levanta aqui no meio do povo, é algo que nós precisamos meditar nesse dia. Eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas. Quais são as escolhas, as decisões que nós estamos fazendo que ainda talvez tenham dividido o nosso dia, a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso empenho, e tem tomado, por vezes, o lugar que nós deveríamos estar dedicando ao processo de adoração ao Senhor? Quais são as minhas escolhas e decisões que, ao invés de me aproximar de Deus, estão me afastando dele? Nós precisamos entender que, assim como Josué fez aqui, é um posicionamento que nós precisamos tomar todos os dias das nossas vidas. Nós poderíamos trazer para o presente momento de hoje, para o presente dia de hoje, e falar assim: não importa como o mundo está vivendo, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa como eles estão falando que eu deveria agir, não importa o que esse mundo tem me proporcionado, não importa nada disso. O que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Ele começa falando que nós deveríamos temer e servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Não é difícil de nós entendermos se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Observe as suas ações, as suas intenções, as suas atitudes, se elas glorificam o nome do Senhor, se as suas escolhas elas têm glorificado o nome do Senhor, e como isso, de alguma forma, tem conectado você com o propósito da eternidade. Não é difícil, mas nós precisamos ter a sinceridade e olhar assim como Josué falou. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, o mundo pode caminhar para o caminho que ele quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos pela oportunidade de começarmos o dia meditando na Tua palavra. Hoje falamos sobre um rumar, Senhor, sobre um seguir do mundo, Pai, sobre escolhas e decisões que temos todos os dias a oportunidade de fazer. Falamos sobre escolhas que nos aproximam ou nos afastam do Senhor. Escolhas que nos aproximam ou nos afastam do propósito que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós queremos, assim como Josué, se levantar nesta manhã, Senhor, diante do Senhor e elevar as nossas palavras em alto e bom tom, assim como Ele falou. Que não importa para onde o mundo esteja indo, não importa a opinião das pessoas, como elas estarão, de alguma forma, se levantando contra nós ou tentando nos empurrar nessa correnteza chamada comportamento mundano. Nós não queremos mais nos levantar dessa forma, Senhor. Nós queremos ser assim como Josué, levantar com um brado e falar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nenhum dos nossos se perca ao longo da caminhada, que cada um deles tenha experiências personalizadas com o Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e as suas vidas, a vida da nossa geração, os nossos filhos, netos e bisnetos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, possam ser impactados pelo poder, pela presença e pelas experiências personalizadas que o Senhor tem dado a nós e dará assim a eles, Pai, porque nós declaramos e profetizamos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e toda a nossa geração futura. Nós serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e seus planos. E se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui mais uma vez com uma palavra do Senhor aos nossos corações. Até amanhã, Deus abençoe.